orçamento ter alguma uma dispensa, não é? Ter alguma dispensa. Agora, se o pão desaparecesse, não é? Fala desses cenários, o arroz, o açúcar, se o pão desaparecesse, estávamos a tirar o quê à nossa alimentação? É a pergunta que eu deixo ao nutricionista Vítor Dauphinel. Vítor, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado por estar aqui hoje connosco. O que é que estamos a tirar à mesa dos portugueses se de repente o pão deixar de estar realmente na nossa mesa como um dos alimentos essenciais? E ao mesmo tempo, pescando já o olho ao facto de, durante muito tempo, o pão ter tido uma péssima fama de nos engordar, não é? Eu estava a pensar em ser um bocadinho provocador nesta discussão à volta do pão, porque o pão é um alimento que está muito associado, felizmente, embora algumas pessoas tenham atribuído alguma má fama, nomeadamente que o pão engorda, e que o pão, nesse aspecto, podia ser prejudicial. Eu ia ser um bocadinho provocatório e começar por dizer que não há alimentos insubstituíveis. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que nós vivemos numa época em que a industrialização permitiu a criação de inúmeros novos alimentos, entre aspas, e isto fez com que vários staple foods, vários alimentos de referência começassem a perigar a sua posição no consumo pelas populações. Portanto, nós hoje em dia assistimos a uma grande competição entre diversos produtos que se guerreiam, entre aspas, não é, pelo mercado. Efetivamente, eu posso consumir cereais por outras vias que não através do pão, não é? Nós sabemos quais são, não é? Então, temos aí várias. Não estou a dizer que seja necessariamente melhor, não é? Estou a dizer que é uma realidade. Eu vivo essa realidade com o meu filho, lá em casa, não é? Que disputa, que quer levar outros alimentos que não o pão, não é? Que acha que o pão é uma coisa antiga, uma coisa, pronto, que não é atrativa, não é? E, portanto, este é um problema sobre o qual, e porque eu gosto de pão e porque defendo, evidentemente, o consumo de pão, e especialmente também gostaria de falar da questão do integral. É uma coisa que seria muito interessante em Portugal, fazer um pouco como os Estados Unidos da América fizeram na valorização do integral. Nós temos pão rico em fibra, mas não temos nenhuma alegação que o consumidor possa ter certeza que quando está a comprar um pão, está a comprar um pão de farinha integral e não simplesmente um pão enriquecido com farelo. São coisas completamente distintas. Um pão de farinha integral é um alimento com um valor nutricional enormíssimo. Quando eu refino, não é, eu extraio o germen e extraio o farelo e fico só com o endosperma, que é fundamentalmente amido. E, portanto, estou a consumir um subproduto. Claro. Estou a consumir um produto com muito menor valor nutricional. Pronto. Eu sei também que isto não significa que o pão se torne necessariamente mais atrativo por ser integral. Mas para todos os efeitos, eu como nutricionista refiro sempre a esta questão, até porque não está nas alegações nutricionais previstas pela União Europeia a questão do integral, mas era muito interessante haver uma campanha pelo integral e explicar a diferença. E explicar que há enormes vantagens. Aliás, em usar farinhas integrais. Enormes, não é? Quer dizer, as pessoas hoje em dia, não é? Muitas vezes não são mais caras. São mais caras. São mais caras, se calhar têm um prazo de validade mais curto. Também, não é? Portanto, não há, eu sei que há muitas desvantagens e quem está na indústria de panificação gosta da plasticidade, não é? Das farinhas refinadas e daí também muito o seu sucesso, não é? Claro. Mas isto é uma moda que tem 100 anos. Exatamente, mas hoje em dia tem 100 anos e o pão tem mais de 4.000 ou 5.000 ou 6.000 anos, não é? Claro. Mas é esta questão do tipo de farinhas que se usam, nós também já podemos e temos hipótese de fazer essa escolha, não é? Porque sabemos que há pão de mistura, há farinhas mais escuras, há farinhas mais claras. Sim, mas o mais escuro e o mais claro também, as pessoas não se deixam iludir por isso. Não é por um pão ser escuro, pela cor, que é integral. Não vão por aí. Que é muitas pessoas dizem pão branco e pão escuro. Não vão por aí. Então, pão integral é integral e a única maneira de saber se é integral é perguntar. Aliás, vão ficar muito admirados se perguntarem nos locais, nos pontos de venda, com que farinha que é feito o pão, que aparentemente é integral, não é? Porque se vê pela sua textura que pode ser, e a generalidade das vezes provavelmente que vão dizer, as pessoas que estão do outro lado da bancada, se aquele pão não for simplesmente reconstituído ali e for mesmo produzido, vão-lhe dizer que foi enriquecido em fibra, foi posto lá farelo, não é? Então, nós não queremos isso, quer dizer, esse pão já é melhor, do ponto de vista nutricional, um pão que leva farelo é melhor do que um pão pura e simplesmente feito com uma farinha refinada. Mas quando vamos, por exemplo, a uma padaria tradicional, a minha pergunta é se quem está de lá de facto tem esta informação para nos dar, não é? Pois, por isso é que eu digo que era muito importante uma campanha, campanha que explique o que é o pão integral e que os próprios, e quem no fundo produz e distribui, informe este pão é integral e porquê.
Exato. Mas esta questão, necessariamente, Hélder, se perguntarmos se é no fundo, um setor que tem vindo a modernizar-se? Tem. Grandemente. Tem vindo a modernizar-se e tem vindo a diversificar-se. E relativamente à oferta de pão, se verificar ou se comparar a oferta de pão de uma padaria tradicional com, por exemplo, a oferta de pão de uma grande superfície, vemos a diferença. É que uma padaria tradicional oferece uma quantidade reduzida de variedades de pão. As prateleiras de uma grande superfície oferecem dezenas de variedades de pão. E então aí é que entram os vários tipos de farinha, entram a evolução tecnológica que o fabrico de pão teve nos últimos anos. E entram aspectos que têm a ver com marketing, que têm a ver com o aspecto do produto, têm a ver com o embalamento do mesmo, têm a ver com uma série de situações que potenciem a sua compra. Ou seja, trouxe-nos um gráfico que reflete a evolução das insolvências e da dissolução das empresas no setor da panificação desde 2007 até à data. De facto, e eu acho aqui, depois podemos ver numa perspectiva mais generalista que acompanha as insolvências e as dissoluções de todas as outras empresas, mas diria eu, Hélder Pires, que estamos a falar de empresas da panificação, padarias e não só, que fecham por falta de procura ou fecham porque, de facto, a oferta do outro lado aumentou? Também tem havido alguma transferência da procura da padaria tradicional para os supermercados. Neste caso, as pessoas aproveitam só a fazer as suas compras e levam o pão. É mais prático, não é? Não tem que se deslocar propositadamente para comprar o pão, e entre outros aspectos. Claro. Contudo, é um aumento imenso. Há um aumento muito forte. Não terá a ver com vários aspectos, como um deles, como falamos na primeira intervenção, que tem a ver com a conjugação de vários fatores, com o aumento das matérias-primas, com os aumentos dos custos de produção e com a redução das margens de comercialização. Claro. Posso só falar agora como consumidora e referindo-me ao que disse. Essa campanha devia ser feita até por algum organismo mais estatal ou ligado à Direção-Geral de Saúde ou até mesmo à Associação de Nutricionistas. Devia haver um dinheiro especificamente para essa campanha para esclarecer as pessoas, porque nós hoje, como consumidores, ficamos completamente baralhados, porque oferecem-nos uma diversidade tão grande de pão, que é pão, um é em função da cor, outro é em função de quais são os cereais que lá estão nos seus constituintes. Portanto, há uma imaginação muito grande, e nós, quando vamos para comprar, até mesmo as pessoas mais esclarecidas ficam um bocadinho baralhadas. Já perdemos imenso tempo a decidir. Esse é o desafio, posso dizer que não é só do pão, é um desafio da oferta alimentar em geral. Não é? Começar pela interpretação da rotulagem alimentar. Claro. Não é? Que é um desafio que também tem dado muita polémica. Mas, sem dúvida que eu concordo consigo. O problema aqui é que, sem querer dizer mal de ninguém, se nós estamos a transferir de uns para os outros a proatividade em relação a estas questões, acabamos de ficar nestas águas turvas, não é, em que estamos. Efetivamente, seja quem for, não é, eu penso que todos podem dar um contributo. Claro. Mas eu acho que o que aconteceu com as águas e com os vinhos, eu digo as águas porque estamos logo a seguir ao almoço, portanto, por exemplo, num local, uma padaria convencional, nós chegamos e vemos o pão e não há propriamente especificidade. Olha, este pão tem este tipo de farinha, este pão levou um acréscimo disto ou daquilo. Não me parece. Pelo menos na minha eu insisto em ir a padarias tradicionais e não me parece que quem me atende sabe minimamente, sabe que é pão, não é? E no Porto eu peço um molete, cá peço uma carcaça, mas basicamente não há grande diferença. Ou então peço um pão alentejano, um pão de Mafra, portanto as regiões, e já vamos olhar para os tipos de pão, mas acho que o que define melhor o pão em Portugal é a região de onde vem e como é que é feito, se é forno a lenha, se é um pão de forma, claro. Porque de resto, de facto, este tipo de informação, para quem tiver tempo e disponibilidade para perceber, acaba mesmo, como dizem muito bem, para consumidores mais esclarecidos, acaba por ser
Parece uma perda de tempo, não é? E uma dor de cabeça, não é? E uma dor de cabeça. E por outro lado, às vezes eu acho que, em alguns casos, há uma falta de formação, tanto nas pequenas como nas grandes superfícies, como nas pequenas lojas, relativamente àquilo que estão a vender. Nós perguntamos qual é a diferença entre este e aquele e também não estão 100%. Mas a diversidade é tão grande. A diversidade é tão grande. Depois, também dá-me ideia que há alguns pães agora que são, não sei se são contraindicados, mas pelo menos têm alguns aspectos que não são os mais aconselháveis. Nós vemos pão que se aguenta 15 dias. Mas pão que não é pão, não é? Se nós formos ver lá na lista, aquilo está carregado de és de toda a natureza. E açúcares. E açúcares e sal. Vezes, nós nem sequer temos acesso a essa lista. Os que vêm embalados e, por exemplo, há pouco tempo, eu dei comigo a ver pão de França. Pão de França, umas fatiazinhas de pão que estão a vender nas grandes superfícies, que é made in França e carregado de és, que aquilo dá para 15 dias, 3 semanas. Depois, relativamente à questão das pequenas lojas, chamemos-lhe assim, eu acho que todos os fatores que já foram referenciados contribuíram para o encerramento, mas também tem a ver com o que o convidado nutricionista referiu há bocadinho, é que antigamente todas as famílias faziam questão de comprar pão e hoje em dia os miúdos não querem comprar pão, portanto consome-se menos pão. Exatamente. Toda a gente porque lá está, o pão tem competição direta com outros alimentos. Com outras coisas, porque mais docinhas, antigamente, que dão autocolantes, com brindes, não é? Antigamente as casas abriam às 6 da manhã. Eu lembro-me numa zona onde eu vivi quando era adolescente, as lojas abriam às 6 da manhã, as padarias, vamos chamar assim, para que as famílias, antes de sair de casa, iam comprar o pão. E bateram à porta para entregar o pão, no saquinho de pano, não é? Portanto, hoje o que é? Hoje é os flocos de cereais, é aquelas farinhas, é as papas, é isso tudo e já não... Exatamente. Há uma competência feroz, não é? Há uma competência, uma concorrência forte. Se me permite voltar um bocadinho atrás, ainda há um outro dos parâmetros que deve distinguir o pão, penso que é o pão produzido de forma tradicional com o pão produzido industrialmente. E aí notam-se, há diferenças. Claro que há. Porque o eu pão... posso só perguntar, o que é tradicional? É num forno? Tem a ver com várias coisas. Como é que eu sei, como consumidora, que este pão é tradicional? Essa que é... Eu vou começar pela primeira parte. O pão tradicional, normalmente, é feito com base em ingredientes que basicamente são farinha, fermento, água e sal. E ficamos-nos por aqui. Isto será o pão tradicional, que normalmente, depois, até aqui há uns anos, era cozido a lenha, em fornos a lenha, atualmente ainda há quem o faça. Depois, com o aparecimento dos fornos elétricos e a gás, passou também a ser cozido, há quem utiliza esse tipo de fornos. Portanto, este tipo de pão é o pão tradicional. Este pão, e o senhor presumo que confirmará isso, é saudável, porque isto é o tipo de pão que se fazia, lá está, que se faz se calhar há 3, 4, 5, 6 mil anos, porque o processo é este. É sempre o mesmo, água, farinha e... Só com uma diferençazinha, não é? Como eu disse, há 100 anos esta parte, generalizou-se a refinação. A refinação... Da farinha. A refinação da farinha empobreceu nutricionalmente o pão a pique. Se notar um gráfico do que acontece a um pão após refinado, é impressionante a quebra em alguns nutrientes essenciais. Nas farinhas, não é? Nas farinhas. Portanto, mas as farinhas têm uma tipagem, não é? Nós também, e é claro que eu sei que muitos dos nossos telespectadores em casa também já têm as suas próprias máquinas de pão. Exato. Podem escolher uma tipagem de farinha mais aconselhável. Sim. Sim. Porque aquilo tem uma numeração, eu não é? só estou aqui a fazer esta ressalva em relação ao aspecto integral, não é? Pelo facto, efetivamente, nós pelo menos diariamente consumimos algum. Claro. Eu não digo que seja todo, mas pelo menos algum, porque nós estamos a falar já de produtos alimentares completamente distintos. Do ponto de vista energético, inclusivamente, por peso, não é? Se pensarmos que um pão tem 50 gramas, vamos supor, em média, eu tenho mais energia num pão refinado do que integral, pela simples razão que estão lá outros ingredientes que têm menos valor energético, como, por exemplo, fibra alimentar, não é?
Portanto, só há vantagens a optarmos pelo integral. Depois, em termos de antioxidantes, estou para falar, por exemplo, em fitoquímicos, que é um palavrão que serve para substâncias que são reguladoras do nosso metabolismo e preventivas, altamente preventivas de doenças crónicas, eu perco 75% disso quando refino. Eu perco magnésio a pique, eu perco ácido fólico a pique. Portanto, há uma perda brutal do valor nutricional do alimento. Agora, mantém-se lá o amido. E o amido é uma fonte de energia limpa, essencial ao funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Para eu estar aqui concentrado a falar, para fazer esforços físicos. E, portanto, isso foi um aspecto que continua a ser transversal ao longo dos milénios na utilização do pão. Não podemos esquecer uma coisa muito curiosa, e aqui eu acho que para simplificarmos a perspectiva do refinado ou não refinado, semanticamente refinado é bom. Tudo o que é refinado é bom, menos a farinha. Exato. Portanto, quanto menor for a tipagem, quanto menor for a tipagem da farinha, menor é a qualidade da farinha. Segundo o que eu sei, não é? A tipagem, a qualidade a nível de nutrientes, não é? Portanto, a farinha começa em 45, depois vai para 55, não é? Há várias farinhas, porque sei é 45, 55, 65, 80. É que tiver 3 algarismos é a melhor. Foi o que o nutricionista um dia me explicou, porque é integral. Será integral. E não será refinada. Exato. Portanto, aqui, pronto, se precisar de uma mnemónica, pense, os impostos aumentam, a tipagem aumenta, os impostos é mau, mas na farinha é bom. O preço é que não é bom. O preço é que não é bom aumentar. Em relação aos preços, eu vou querer falar sobretudo e quando falamos da questão do efeito borboleta, não é? Se bem se lembra, a revolta das tortilhas aconteceu no México com uma situação mais ou menos deste género, ou seja, o furacão Katrina provoca um aumento do petróleo, o petróleo aumenta tudo o resto e há um aumento terrível do preço do milho, base das tortilhas, em que houve literalmente uma revolta pacífica, mas revolta. Em Portugal, não sei se chegaremos a uma revolta do pão, mas o que é certo é que estes aumentos, se calhar não notamos tanto na compra do pão à unidade, mas quando vamos a um restaurante já estamos a pagar 23% de IVA num pão. Sim, já estamos. Não é? Sim, é evidente que temos aqui eu lembro-me há pouco, quando estava a preparar a minha intervenção, lembro-me que, do ponto de vista político, Salazar não permitiu o aumento do preço do pão. Claro. Eu lembro-me ainda hoje do preço do pão, quando, na época de 50, eu comprava meio quilo de pão para ser o meu alimento ao almoço. Isto tem 2 efeitos. Portanto, ele tinha a noção de que o pão era um elemento essencial e tinha uma participação enorme na cesta básica dos alimentos, não é? Nessa altura, quando eu comia como fora da casa o meu almoço, o preço do pão correspondia a mais de 80% do custo da minha refeição. Claro. Logo e, portanto, isto era generalizado. Há um momento até da história, portanto, fala-se muito do pão, até em certo momento, do ser um bem de Giffen, que era o bem que tem um comportamento em termos de procura contrária aos outros bens, ou seja, as famílias muito pobres, quando o preço de pão aumentava, impossibilitadas de comer outros produtos, comiam pão fundamentalmente porque consideravam que o pão era um alimento suficiente para satisfazer a fome, pelo menos objetivamente, não é? Portanto, neste momento, o que se passa é que a nossa cesta básica de alimentos alterou-se profundamente. Como dizia ali o nosso amigo nutricionista, de facto, as pessoas hoje consomem outras coisas que não o pão. O pão, de facto, foi, em determinado momento da história, e até relativamente recentemente, né, um alimento básico. E hoje, de facto, houve uma alteração tão radical de gostos. Aliás, nós vemos isso quando vamos ao supermercado, que é uma coisa que impressiona extraordinariamente. É olhar para o cesto do supermercado de pessoas que parecem até que têm um rendimento relativamente baixo, em que levam alimentos para que nós perguntamos, mas porquê é que a pessoa recorre a este tipo de alimentos, não é? Portanto, o preço do pão hoje já não é uma questão tão delicada e com uma perspectiva de provocar uma situação, por exemplo, no caso do México era porventura, não é? Quer dizer, porque a situação, a sociedade mexicana é uma sociedade muito mais pobre, genericamente, do que a sociedade portuguesa, não é? Portanto, é natural que isso tivesse acontecido. Agora, depois havia também as questões éticas, não é? E também há isso, não é? É claro que hoje, atenção, que hoje há fenómenos de empobrecimento no nosso país, em Espanha, na Europa até,
em que levam a que, eventualmente, o preço do pão pode começar a ter uma importância muito grande no rendimento familiar, ou no rendimento familiar disponível. Aliás, nós daqui a pouco vamos perceber como é que o preço do pão, o facto de aumentar, perturba também o trabalho da Comunidade de Vida e Paz, que foi durante muito tempo conhecida como a Comunidade do Pão com Leite, que eram os bens essenciais distribuídos a toda a população mais vulnerável, nomeadamente os sem-abrigo. Mas para já que estamos a falar de tipagem de farinhas e tipos de pão, vamos olhar para o pão que os portugueses podem e devem ter à sua mesa. Um estudo elaborado em 2011 pela Fundação Portuguesa de Cardiologia revelou que os hábitos alimentares dos portugueses no consumo de pão estavam mais saudáveis. Quase 70% dos portugueses afirmava consumir pão de mistura, uma escolha que os nutricionistas aplaudem, já que a riqueza nutricional deste alimento aumenta com a mistura de cereais. Já o pão centeio e o pão integral estão presentes na dieta alimentar de 30% dos portugueses, enquanto o pão sem sal cativa cada vez mais consumidores. Foi em tempos utilizado como moeda e tem assumido diferentes formas. Só em Portugal são infindáveis os tipos de pães que pode encontrar. A broa, uma das referências na panificação portuguesa, é o pão típico do norte e centro do país, sendo muitas vezes utilizada nos pratos gastronómicos da região. Também no Alentejo, o pão aparece nos ensopados, nas migas e na sorda e, como diz o ditado, pão mole, a rir sem gole. Já na Madeira, o bolo do caco é indispensável para acompanhar as espetadas. Nos Açores, o bolo levedo é muitas vezes recheado e, nesta terra, queijo com pão faz homem-são. E quando se resolve misturar um ou outro ingrediente à receita base de água, farinha e sal, são mais que muitos os resultados. Pão com chouriço, pão com azeitona, pão de queijo ou, para os mais golosos, pão de Deus e pão de ló. E mesmo com tanta variedade, à falta de pão, boas são as tortas. É claro que uma coisa não substitui a outra, o pão é uma coisa, as tortas são outras, mas quando olhamos para estes tipos de pão, o Hélder citava-nos aqui a época em que a base da alimentação de um almoço, por exemplo, era um pão. E hoje em dia, se calhar, nós caímos mais na tentação dos folhadinhos e dos salgadinhos e que se calhar uma boa sanduíche ou um torricado, não é? Há um nome italiano, não é? A bruschetta, não é? Um pão torrado com azeite, barrado com tomate, azeitona. Acaba por ser uma opção gulosa, mas também saudável. Ao contrário, por exemplo, dos folhados e dos salgadinhos, não é? Absolutamente. Para já, há uma grande mistificação em relação ao valor calórico, ao valor energético do pão. Um pão tem à volta de 120 quilocalorias, 130, a depender de algumas variações. Enquanto que um bolo, estou a pensar, por exemplo, num croissant, tem 400 e tal. São diferenças abissais, não é? E um folhado também, não é? Claro, são coisas com mas muita é que às vezes a gordura. pessoa acha que o folhadinho de salsicha é mais saudável do que comer um pão com uma fatia de fiambre. Nem pensar, quer dizer, nem pensar. Okay. Efetivamente não. Estes produtos que referiu, os salgados, que hoje em dia, quer dizer, assim, já há muito tempo que se consomem e muitas pessoas fazem aquele tipo de almoço de cafetaria, não é? Em pé ao balcão, às vezes felizmente, portanto, que a sopa ainda vai permanecendo em muitos lados, mas as alternativas ao pão, e há bocado estávamos a falar que o pão não é insubstituível, não é? Mas quando nós começamos a pensar nas alternativas que hoje em dia temos, eu só queria dizer que não é insubstituível porque, do ponto de vista do consumo, poderá sempre haver, e há cada vez mais, pessoas que optam por alternativas, não quer dizer que as alternativas sejam melhores. E não são de todo. Quer dizer, no dia-a-dia o que nós vemos as pessoas consumir são realmente alimentos mais calóricos, com um perfil nutricional mais desfavorável, ou seja, com maior riqueza em gordura saturada, que é uma coisa que nós queremos reduzir, porque a gordura saturada estimula a produção de colesterol e, portanto, é uma coisa que nós queremos combater. Gorduras alteradas, portanto, gorduras alteradas pela fritura ou por uma reutilização de fritura, da fritura excessiva. Sim, e, portanto, o pão não tem gordura, a não ser que lhe acrescentemos qualquer coisa em cima, tem pouquíssima. Não, mas pode ter gordura. Pode ter, exatamente. Pode ter, mas tem e açúcares. Exato. Muitas vezes também se associa açúcar. Daí também muitas vezes a alteração da cor, não? Tem.
Não é? Pronto. Mas é curioso, porque quando falamos... Adicionando malte. Exato, mas quando vamos olhar para o chamado pão convencional e tradicional, aquele pão que não leva nada para além da água, da farinha, de um pouco de sal, não é? E fermento. E o fermento, necessariamente. Mas quando apareceu ali na nossa reportagem que, de facto, hoje em dia também, se calhar para pescar o olho aos novos consumidores, não é? Diferentes tipos de pão. E aí, de facto, temos que dizer que há um interesse em descobrir o pão com sementes, os pães com ingredientes, as azeitonas, os frutos secos, etc. Isto foi, na perspectiva da indústria, um pescar de olho àqueles que achavam que o pão era uma coisa para pobres? Porque este pão não é o mais barato de todos, não é? Não, um pão com sementes não é mais barato mas, que uma carcaça no fundo, aí normal. entrará a inovação e entrará a diversificação. Mas em termos do pão e do consumo do pão que se faz, nós, pelo menos em países eventualmente mais evoluídos que o nosso, verifica-se que algumas das refeições são feitas com sandes. E é fácil nós, ainda, não é, sei lá, uma França, Alemanha, países do centro da Europa e norte da Europa, as pessoas, aqui ainda se fala em comer, ir ao restaurante ou ir à pastelaria e comer. Mas vê-se pelas ruas venda de sandes e as pessoas consomem sandes e com o pão consome-se tudo. Desde alimentos saudáveis até alimentos que eventualmente sejam menos saudáveis. Sim, mas, exemplo, eventualmente o que se põe, não é? A sanduíche não é propriamente má. A base e o topo não são maus. O problema é o que se põe no meio, pode ser não o que está no meio, exatamente. Agora, porque um hambúrguer não deixa de ser uma sanduíche, não é? O típico hambúrguer americano. Eu não estaria propriamente a pensar no hambúrguer. Mas um hambúrguer é uma sanduíche. É uma sanduíche. Pão por baixo, pão por cima. O problema é o hambúrguer, não é? Se puser lá dentro for alface, tomate e queijo temperado com os orégãozinhos, um bocadinho de azeite, fica excelente. Será... Uma francesinha é uma sanduíche. Tão boa. Mas lá está. Uma bomba calórica, não é? Mas lá está, não é uma sanduíche para se comer todos os dias. Se bem que lá no Porto, pronto, é um bom almoço. É uma Deixa-me só dizer uma questão relativamente ao que disse. Eu vou muitas vezes a Bruxelas e, portanto, no final das reuniões as pessoas não saem, como nós aqui temos essa tradição, 2 horas para almoçar. Não, tem ali entre 3/4 de hora, no máximo dos máximos 1 hora, e é logo à saída das reuniões, há ali uma mesa e, portanto, são diversos tipos de sanduíches. Claro. Só há sanduíche, depois no final tem uma frutazinha, daquelas frutas tipo bananas, fácil de descascar, e então tem uma diversidade muito grande. Tem desde pão integral, pão escuro e pão mais claro e pão com sementes. E lá dentro é tudo isso que eu disse, portanto, entre o queijo, a alface, o tomate, umas pimentazinhas que alguns sabem a pimenta. E depois azeite, não tem azeite. Não tem azeite, mas isso é... Nós vamos assinar uma petição para o azeite português. Relativamente à questão do azeite, só dizer que nós muitas vezes, quando nos sentamos no restaurante, vêm aqueles croquetes e os rissóis e não sei quantos, quer dizer, um pãozinho molhado ali no azeite é muito mais saudável do que tudo o resto. E melhor do que a manteiga. Eu queria fazer um parentezinho na nossa conversa. Já voltamos à mesa para falar da questão do sal, que foi muito debatido quando o Governo desceu, de facto, o teor de sal nos nossos pães, e vamos também falar da questão de fazermos o pão em casa e técnicas para fazermos um pão saudável se quisermos fazer em nossa casa. Entretanto, o nosso parceiro